Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2026. Eita, nesse ritmo mais de forrozinho. Hoje é São João, minha gente. Viva São João. Beijo no coração. Sejam todos muito bem-vindos ao Liga 360 Debate desta quarta-feira, São João, essa festa fantástica, magnífica da nossa cultura nordestina. Muitas festas, né? Aqui na Paraíba, São João extremamente movimentado, no cenário político também, até porque os políticos fizeram as peregrinações por várias cidades, os eventos mais tradicionais, enfim, a gente vai trazer todos os detalhes aqui, toda essa movimentação no programa de hoje. Tivemos shows fantásticos, né, aqui em João Pessoa. Rafaela Santos no Parque da Lagoa. Você dançou muito, hein? Menina, é bom demais, né, Cláudia? É bom demais. E lá em Campinas... Cadê Rafaela? Cadê Rafaela? Essa menina é um show, viu, DJ? É um espetáculo, Rafaela Santos. E lá em Campina Grande, no maior São João do mundo, a principal atração foi ela, a rainha, a estrela. Elba Ramalho. Eita, movimentando aí todo mundo. Subiu a poeira, Elba Ramalho, viu? Bom demais, vamos que vamos nesse clima de São João. Cláudia Carvalho, você tá bem, Cláudia? Tudo tá bem. Tranquila? Passou bem os festejos? E aí, gatinha? Boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Liga 360 Debate. Nesse clima quente de São João, a gente hoje vai falar sobre um assunto que está preocupando muita gente no município de Bahia. É a situação dos concursados que estão aguardando ainda pela convocação e esse concurso já está quase perdendo o prazo. Será que vai ter prorrogação? Pois é, e a gente vai conversar com a vereadora Eloá Felinto, lá de Bahia, sobre esse tema, tá bom? Mas antes eu quero trazer a discussão aqui, Cláudia, a questão da importância do São João para o turismo, para a cultura paraibana e nordestina. Um dado divulgado pelo Ministério do Turismo, aliás, tem o do Ministério do Turismo e tem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, que lá em Campina Grande, a previsão é que este ano haja um recorde de faturamento com a festa do São João. O ano passado foram movimentados 800 milhões de reais. Você tem ideia o que é isso? 800 milhões de reais. A previsão esse ano é de 1 bilhão, Cláudia, de reais de movimentação financeira só com São João de Campina Grande. Em relação aos festejos juninos, no Brasil, de uma forma geral, o Ministério do Turismo divulgou a informação que em 2025 foram movimentados aí 7 bilhões e meio de reais. Daí você tira a importância, não só do ponto de vista cultural, da tradição do São João, mas, sobretudo, no quesito econômico, né? O que isso gera de renda, de emprego, de recursos para o nosso país, Cláudia. E certamente quem viaja para ver o São João do Nordeste quer ver a cultura local, né? E aí a gente chega naquela velha discussão, né, das grandes festas de São João que estão cada vez mais abrindo espaço para artistas de outros segmentos que não o forró ou a música regional. Você imagina, por exemplo, se um restaurante regional de repente fosse vender hambúrguer e batata frita. Isso tem em todo lugar. O turista viaja para ver, né, a cultura local. E nós também, que somos aqui da Paraíba, que somos do Nordeste, no São João a gente quer apreciar a nossa própria cultura. Então, fica o recado para muitas autoridades aí que terceirizam as festas de São João e as empresas, por sua vez, ficam muito preocupadas em lotar espaços, em vender publicidade, muito mais do que o sentido principal da festa, que é a tradição e a cultura nordestina. Pois é, e você, brincou bastante São João, está de ressaca já, se recuperando aqui com o Liga 360 Debate, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença nesse Liga 360 Debate São João. Abraçando a mãe da nossa amiga, da nossa produtora, diretora aqui do programa, Catarina Pontes, a dona Elisângela. Está em Tibiriçu. Tibiriçu. Um beijo no coração, obrigado pela presença, pela honra da audiência. Em nome dela, eu quero abraçar todos os nossos telespectadores que nos dão a satisfação da companhia diária aqui, crescente, no Liga 360 Debate. Ainda em relação ao São João, a gente conversou ontem com... E eu fiquei muito feliz, viu, Cláudio, esse bate-papo que a gente teve ontem aqui com o presidente nacional do PT,
Aliás, presidente nacional do Sebrae. Nacional, liguei com o PT. É que ele já foi deputado pelo PT. Rodrigo Soares, presidente nacional do Sebrae, falando da questão do empreendedorismo, dos números trazidos, sobretudo no São João também, uma grande oportunidade de negócios. Ele que esteve ontem em Campina Grande fomentando negócios através dessa festa tradicional. Então, estou muito feliz com o resultado que nós tivemos do São João, do ponto de vista cultural, tirando esse ponto aí que você trouxe. Eu acho que foi um grande ponto negativo. Os grandes astros, os grandes ícones do São João ficaram extremamente chateados, a exemplo de Flávio José, não é? Porque e cabe uma reflexão nesse momento sobre isso, os produtores culturais, o pessoal da arte, né? Para onde está caminhando a nossa tradição? Para onde está caminhando o nosso São João? Será que de fato a gente não está perdendo espaço para outro tipo de cultura? Nada contra que ela seja bem-vinda, mas para agregar, mas não para ser protagonista. Mas tirando isso, eu acho que o saldo foi extremamente positivo. Os São Joões, é assim que fala? São Joões tradicionais da nossa Paraíba, repleto, né, de pessoas, de turistas, enfim, e gerando riqueza para o nosso estado. Fazendo a economia girar. É verdade. Vamos conversar a partir de agora com a vereadora de Bahia, Eloá Felinto. Ela vai conversar sobre um tema extremamente importante para o pessoal que prestou o concurso público para a cidade de Bahia. Se eu não me engano, foi em 2021. Esse concurso vai terminar, o prazo vai se expirar agora no início de julho. A gente vai falar com ela sobre esse e outros temas, porque ela tem sido uma das principais vozes lá na Câmara de Bahia em favor da convocação dos concursados. Vereadora, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos telespectadores. Com muita alegria de São João que a gente está aqui, que eu acho que é um espaço maravilhoso para a gente discutir essa problemática da nossa cidade, que é um grande gargalo que a gente vem tentando dar voz desde o ano passado, quando assumimos na Câmara. É verdade, e a gente vem acompanhando esse tema há muito tempo. Eu e Cláudio, especificamente na rádio, ainda quando fazíamos na rádio Liga FM, recebíamos, né, os representantes do concurso público lá de Bahia. Essa novela vem se estendendo, uma pendenga na justiça também. E eu queria que a senhora nos atualizasse sobre a situação. O prazo expira agora 3 de julho. 5 de julho. 5 de julho. Passado esse período, há uma possibilidade de prorrogação? A que pé anda, caminha essa novela toda? Então, infelizmente, a gente do Legislativo não pode dar essa informação porque existe um silêncio da parte do Executivo para com a população, não é apenas com a Câmara. Fizemos agora, na última quinta-feira, a audiência pública, solicitamos a presença do Poder Executivo e lá, infelizmente, não houve nenhuma representação, nem da própria prefeita, nem da Procuradoria, para sequer dar uma negativa. Nem a bancada que apoia a prefeita. Nem tampouco a situação. Nenhum dos vereadores de situação se fizeram presente. Tivemos a sessão na terça-feira e de forma calorosa, quando colocamos o que acontece na cidade, os pontos que precisam melhorar, que a oposição coloca com muita responsabilidade e trazendo números e questões que comprovam, né, esse desatino que existe em Bahia, né, nessa gestão atual. Houve pedidos de calar a minha boca, de cessar, que é o comum. Eu tive uma ausência por questão de saúde, da situação, né, dos vereadores de situação, que eu fizesse, que eu deixasse de estar fazendo essa oposição. E a gente solicitou que eles se fizessem presente na próxima quinta-feira, isso era na terça, e que não é, infelizmente, surpresa para ninguém, não tivemos a presença de nenhum. Não foi de todos, não foi pelo menos um para representar a bancada de situação. A senhora disse que não é surpresa, por quê? Existe
uma má vontade, digamos assim, da gestão em convocar. A prefeitura alega as dificuldades financeiras. Mas qual é a sua leitura sobre isso? Não sou eu que estou dizendo, não. São os fatos que contra fatos não há argumento. A prefeitura informar que não tem condições de contratar e fazer contratos milionários de OS para convidar pessoas da cidade para trabalhar, tendo concursados no seu direito e a justiça solicitando que eles estejam lá, ocupando o seu espaço, então é uma matemática, uma conta que não fecha. Como é que eu digo? Essa empresa é a Socev? É a Socev, exatamente. Ela terceiriza pessoal para a prefeitura. Exatamente. E não convoca quem de fato foi aprovado. Os pais e mães de família. Nós tivemos nessa audiência pública na última quinta-feira relatos emocionantes de uma mãe que está com seu psicológico tão abalado que está tendo que ter acompanhamento médico e recebendo medicação, porque ela olhou para mim e disse, eu queria pelo menos que a prefeita tivesse a dignidade de dizer a gente que não vai convocar. Mas o silêncio da desdenha, do descaso, da falta de respeito, porque acima de tudo isso para mim é falta de respeito. Falta de respeito com quem a gente sabe, porque para você prestar um concurso você precisa se preparar. E para uma mãe, eu digo enquanto mulher, uma das minhas maiores bandeiras é todas nós, que a gente sabe o que a gente passa para ocupar o mesmo lugar que vocês, homens, numa sociedade machista. Então, você sabe, Cláudio, uma mãe abdicar do mínimo possível de momento de lazer para estudar, tendo filho, tendo marido, tendo várias jornadas e ver seu nome lá numa listagem de aprovados e não poder ser chamada porque o poder executivo daquela cidade, no caso Bahia, a prefeita Tassiana, se acha no direito de dar várias desculpas e no ano que se dá essas desculpas faz contratos milionários e contrata pessoas que se a prefeitura tiver a condição de chamar os concursados e continuar com a SOS, tudo bem. Se não, o direito e a prerrogativa, a prioridade são os concursados. Então, que isso seja feito. É sobre isso que a gente discute. Ninguém é contra o prestador. Ninguém é contra que se haja essas contratações. O que a gente solicita aqui é o direito de quem tem. É exigir que esse direito seja prevalecido, que ele aconteça. Aqui em Bahia isso, infelizmente, não acontece. Deixa eu ver se eu entendi, Cláudia, ainda dentro desse assunto. Dia 5, expira o prazo. Expira o prazo. Chegou esse prazo, até lá, a prefeita não convocar. Essas pessoas prestaram o concurso em vão? Em vão. Não é possível. Em vão. Exatamente, infelizmente. E é sobre isso que a gente tenta discutir. E a gente não é recebido, não somos ouvidos. Então, como a gente não é recebido na sua casa... Mas nem a justiça consegue reverter isso? Eu costumo dizer que a gente tem a esperança de que a justiça ela seja feita. Só que nesse caso específico do concurso, ele tem prazo. Então, a lentidão, às vezes, do sistema, pela sua questão de legalidade, de brecha, que permite determinadas questões, quando você não tem a hombridade e a boa vontade de tocar a coisa, vai acabar barrando no tempo. E o tempo, muitas vezes, ele é muito pontual e determinante. E é o que vai acontecer em Bahia, infelizmente. Porque pelo andar da carruagem, eu estou no meu 2º ano de mandato e fui a primeira vereadora a dar voz, a notoriedade a esses concursados que só o poder da comunicação através de vocês e outras rádios que faziam isso. Fui para a tribuna defender. No primeiro dia que fui à tribuna, entrei, a Câmara me colocou no Conselho de Ética. Mesmo eu fazendo parte do Conselho de Ética, eu fui colocada no Conselho de Ética porque não fui chamada, fui praticamente obrigada, caiu no meu colo, no dia de uma sessão comum, o pedido para que eu fosse a relatora da CPI
contra os concursados, porque não era uma CPI do concurso público. O que queria que fizesse era que eu assinasse uma folha em branco e que, através de outros poderes políticos na cidade, eles fizessem o parecer. Não era um parecer feito pela vereadora Eloá. Então era para ser uma marionete. Exatamente. E eu disse que não faria e subi na tribuna dizendo que recebia com imensa surpresa o pedido para que eu fosse a relatora, mas o que valeria para mim eram os concursados, eram os trabalhadores e trabalhadoras que estavam ali tentando que o seu direito fosse garantido. E me colocaram na comissão de ética por prevaricar, porque eu estava entregando a CPI porque defendia um dos lados. Eu digo, claro, o meu lado é o povo e sempre vai ser o povo, até porque foi o povo que colocou lá. E aquela casa é a casa do povo. Então, você recebeu uma advertência? Recebi uma advertência, porque fui à tribuna entregar e não conversei antes. Eu nem sabia que vocês iam fazer dessa forma, conduzir dessa forma. Aí vocês fazem nos corredores o que desejam e não quer que a população fique ciente. Pelo menos através do nosso mandato, a população vai sempre ficar ciente das questões da cidade, porque eu costumo dizer, quem é de Bahia, quem convive em Bahia como eu convivo, eu sou filha natural daquela terra, nascida e criada. Você mora lá? Moro em Bahia, moro no Jardim Aeroporto há 36 anos e não Seu tenho... primeiro mandato, né? Meu primeiro mandato. Foi a primeira vez que eu me candidatei pelo apelo popular dos movimentos que eu participo. Então, eu não vou nem contrariar, muito menos trair aqueles que me colocaram lá. E defender a todos, não só os que me colocaram, os 1.201 votos, mas toda a população de Bahia, que se inclui os concursados, que é um debate que os vereadores de situação e o Poder Executivo dizem nos bastidores, na boca miúda, como se diz. Eles dizem que a maioria dos concursados não são de Bahia. Eu disse, mas isso não existe. Mas foram aprovados. Foram aprovados. E lá no concurso não tem informando que você tem que ser morador de Bahia, que você tem que ser eleitor de Bahia, que você tem que dar o curral eleitoral que se deseja, que no frigir dos ovos é isso, é um ano eleitoreiro e que se deseja, através dessas OS, que isso seja compensado de uma maneira ou de outra, mesmo que isso vá contra os direitos daqueles que passaram, que é o que a gente discute lá na cidade, desde o princípio. O pessoal que foi aprovado no concurso tem tido muita criatividade, também muita persistência para lutar pelos direitos deles, especialmente nas redes sociais. Já houve muitos protestos e, recentemente, nós temos, inclusive, as imagens, eu queria que a nossa direção colocasse as imagens de um protesto que foi feito no prédio da prefeitura e que gerou uma reação assim muito enérgica, né? Nós estamos aí vendo, Eloá, as imagens. Esse protesto foi feito pelos concursados na prefeitura de Bahia, né? Exatamente. Isso é a comissão dos concursados, que eles são mais de 500 aprovados, sem ser o banco de reservas, o cadastro de reservas, e eles fizeram de uma forma lúdica, no mês de São João, o protesto pacífico, vale salientar, e distribuíram o milho, que é existe o Papai Noel e existe o milho para nós nordestinos. E foi de uma forma assim criativa, como você disse. E tem ali o boneco da prefeita e tem outro boneco do esposo da prefeita, que eles colocaram, porque se não existe de nenhuma maneira eles encontrarem a prefeita. Essa comissão já foi, inclusive, através de Angeline, agredida fisicamente porque tentaram, não pela prefeita, pela sua assessoria, porque tentam se aproximar. Então, eles de forma lúdica, fizeram os 2 bonequinhos de São João e fizeram o sorteio do milho. A sede da prefeitura histórica, que aí também eu vou trazer isso para vocês daqui a pouco, está fechada. A prefeitura locou um prédio particular e é do lado do restaurante popular. E tem muitos idosos que estão lá. E esses idosos, historicamente, adoram milho, gostam de forró e ajudaram esse momento
com os concursados, que não obrigaram, ao contrário do que a gestão faz, que obriga, sempre que a Câmara faz debates calorosos, os contratados irem à Prefeitura após seu expediente. Essas pessoas foram de forma voluntária e se fizeram presente com os concursados, e a Prefeita foi às redes sociais repudiar isso aí de uma forma absurda. Vamos ver, a gente tem esse depoimento, a gente vai colocar então agora para vocês assistirem a reação da prefeita depois do protesto dos servidores. Picaretas, na verdade são picaretas, que a gente também vai entrar com a medida judicial. Colocaram um saco de milho na prefeitura, chamando e ludibriando os idosos para fazer tumulto, para não deixar a gente trabalhar. E ontem foram para o restaurante popular, dizendo que se a gente não dá o milho, eles estão dando. Gente, o milho da gente está indo para o CRAS, para o Banco de Alimentos, ser distribuído de uma maneira organizada, como a gente sempre faz. Também denuncia aqui para a Tassi, peguem vídeos dessas pessoas e mandem aqui para mim, porque outro processo judicial vai rolar aí também. Viu, gente? No mais, estou indo para a segunda agenda, trabalhando muito pelo bem de nossa gente. Agora, vereadora, esse problema se arrasta desde a gestão anterior, não é verdade? Luciane Gomes. O concurso foi feito, inclusive, na gestão dela. Quantas pessoas foram chamadas e quantas faltam? A senhora disse que são 500 no total. 500 e um pouquinho. Quantas faltam ser chamadas? Eu não lhe diria que é na gestão anterior, não. É na continuidade dessa herança maldita que eu apelidei em Bahia. Se não fosse trágico, até seria cômico, porque é uma extensão. A entrada da atual prefeita, ela veio junto da parceria do deputado Felipe Leitão com os fofinhos na época. Agora estão rompidos. Estão rompidos, porque acho que os acordos que eles fazem lá não foram ao bel prazer de ambos e houve esse rompimento. Então, na cronologia, o deputado Felipe Leitão, junto com os fofinhos, fizeram o concurso público em Bahia, por fazerem parte do mesmo agrupamento político na época, em 2021, e houve a suspensão, e na campanha da atual prefeita, eles conseguiram, juntos, ir ao Ministério Público fazer esse destrave, e o concurso seguiu, né? Foi prestado e aconteceu. No que aconteceu, a prefeita, aí foram pouco mais de 500 concursados, de 500 aprovados, mais 3 mil de banco de reservas. Desse pessoal, 200 e pouco, eu não sei precisar, mas 200 e pouco foram convocados. Como isso se arrastou muito e todo mundo sabe que o pessoal que faz concurso público não estuda para tentar fazer outros, que não são picaretas, como a prefeita disse, passaram. E agora ficaram 160 e poucos. 165, salvo enganos. Então, aí você tem uma média de mais da metade está de fora o banco de reservas. Porque existe essas vagas, essas vacâncias no município e precisam ser preenchidas. Estamos no meio do ano, tem sala de aula que está sem professor. E existem professores tanto aprovados de imediato, tanto no banco de reserva. E a prefeita contrata de outra forma. Terceirizado. Então, você vê a maior autoridade do município ir para suas redes sociais, chamar pais e mães de família de picareta, no mínimo desastroso, uma falta de respeito absurda dessa. Ela que é mãe, existem mães atípicas ali, existem pais que se dedicaram para isso e a gente coloca isso em cash. Não fazer o que a atual gestão deseja, você é automaticamente desclassificado. Eu venho sendo bombardeada nas redes sociais e tentam colocar questões particulares. Enquanto mulher, eu jamais vou fazer isso. Eu tenho as minhas convicções, existem
divergências políticas, mas eu nunca irei a uma rede social, ninguém vai nunca ver um assessor meu ir à rede social, porque se um assessor meu vai à rede social, ele vai com a minha bênção. Não se faz nada disso. E ir lá com palavras de baixo escalão, querer expor, querer diminuir, querer desclassificar e desqualificar uma mulher que está ocupando um espaço, tentando garantir direitos de outras pessoas, é absurdo. Aí você vê, de contrapartida, a prefeita fazer isso. Se vocês pegarem entre os telespectadores no TV Câmara de Bahia, através do YouTube, chega a ser emocionante o discurso dessa mãe lá, que foi dizer que prestou o concurso e desejava fazer isso, e viu o filho abrir o Instagram e ver a mãe, e ele perguntou a ela, que ele tem 6 anos, mãe, por que a prefeita está lhe chamando de picareta? Então, assim, como a mãe que tem o seu direito usurpado explica para o filho que, além disso, a gestora do seu município está chamando ela de picareta, de uma forma pejorativa. Então, o que Bahia vem passando nessa gestão é algo desastroso e desrespeitoso. Agora, só em relação ao concurso, que está com prazo para expirar muito próximo. Depende somente é uma prerrogativa única da gestão da prefeitura prorrogar esse concurso? Não há como se, por exemplo, acionar a justiça pela prorrogação? E eu quero ainda dentro da justiça, eu quero entender, porque eu lembro-me que já houve decisão favorável da justiça pela convocação. E houve uma reviravolta em relação a isso? Não houve. É porque existe, como eu disse a vocês, existem as brechas que a justiça permite, e quando você tem o bom senso e a boa fé, você se coloca no lugar. Se o direito adquirido ele tem prazo, mas já é um direito adquirido, então eu posso realizar esse direito agora. E a prefeita achou que era melhor empurrar com a barriga até que essa manobra do prazo seja expirado e chamar as OS, porque dão voto, do que trazer esses trabalhadores que passaram no concurso público. Então, eu, mesmo lutando, não acredito que há interesse por tudo que a gente passa, por tudo que a gente não consegue esse diálogo, porque é diálogo. Não concordar com vocês é um direito meu, mas dialogar, quando eu escolho assumir uma postura pública e política e que outras pessoas dependem de mim, como é ser prefeito de uma cidade de mais de 100 mil habitantes como Bahia, eu tenho o dever de cumprir a lei, que ela não está cumprindo, ainda vai às redes sociais ameaçar, pedir para que a população se volte contra quem passou. Porque se você olhar, todo mundo em Bahia, desses mais de quase 4 mil, entre os 500 e poucos aprovados e os 3 mil e pouco do Banco de Reserva, tem alguém em Bahia, tem um parente em Bahia, tem um amigo em Bahia. Então, se existe a questão eleitoral, que eu fosse no mínimo inteligente de acarear esses concursados, de abraçar esses concursados, para que eles possam fazer isso. Para além disso, da questão da justiça, da questão do prazo, Bahia vive esse colapso de gestão, e tivemos também na audiência pública a conversa e o diálogo com Germana, que trouxe números. Germana é a presidente do sindicato dos servidores públicos. E Germana informou de números que Bahia vai colapsar, vai chegar o tempo que não vai ter condição de pagar os servidores que estão na inativa. Então, como vai fazer isso? Então, é o Instituto de Previdência do município. O IPAM. Uma situação difícil. Difícil. E isso é de domínio público. E é uma catástrofe também anunciada que os concursados de contrapartida poderiam fazer isso através da sua arrecadação. Então, não existe interesse em nenhuma esfera
para que esse concurso seja prorrogado pela Prefeitura. Então, infelizmente, a gente não espera com bons olhos essa visão. Mas voltando à pergunta de Cláudia, essa prerrogativa é única e exclusiva da prefeita? Não, pode ser feita, só que, como você disse, o Ministério Público já determinou que os concursados assumissem... Recomendou, né? Recomendou, né? Assumissem. E a prefeitura, por ter como fazer essa manobra judicial, ela sim fez. E se tiver, vai fazer do mesmo jeito em todos os aspectos, porque não há boa-fé, não há esse interesse para que esses concursados sejam chamados. Então, se nesse primeiro momento existe essa possibilidade de fechar todas as alternativas, eles vão fazer, porque eles não se dão o trabalho de dizer assim aos concursados, olha, nós não vamos chamar, nós não temos o interesse. Ao contrário, tem inclusive, eu lembro de um vídeo da prefeita em público dizendo que a época que havia uma suspensão do concurso, e ela diz, não vou nomear porque não posso. Se a lei disser que eu devo nomear, aí sim eu vou cumprir o que diz a lei. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Inclusive a gente conversou à época com o Felipe Leitão, o deputado Felipe Leitão, ele alegou isso também, foi? E tem um impedimento legal, Pronto, isso faz exatamente um ano que foi no período dos festejos juninos, num evento da prefeitura, a prefeita fez esse evento, esse vídeo circulou em todo o estado e assim que o concurso foi destravado novamente por uma ação dos concursados, houve o silêncio. E esse silêncio acontece e paira até hoje. Daquele discurso dela, bem com uma conotação bem viril, de lá para cá houve o silêncio. Não se discute mais, não se fala mais. E não é a discussão da briga, é a discussão do diálogo. De dizer, olha, e foi o que eu pedi desde então. Desde o dia que eu abracei a causa dos concursados, eu disse, prefeita, das poucas vezes que eu consegui falar com ela, e apenas pelo WhatsApp, porque ela só conversou através do WhatsApp. Os pedidos que fizemos para as audiências públicas, para ela comparecer à Câmara, ou o nosso pedido de ir ao gabinete dela, não houve resposta. Não é nem negativa, não posso nem dizer a você que a prefeita se negou a me receber ou se negou a vir à Câmara. Não houve resposta, sequer a resposta. Então, isso nos preocupa, porque o concurso público é um dos grandes problemas, mas a cidade vive o caos de diversos problemas em Bahia. Muito bem, a gente vai fazer uma breve pausa, um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta conversando com a vereadora de Bahia, Eloá Felinto. Volta já.
Estamos de volta com o Liga 360 Debate pela sua TV Norte, canal 10 aqui em João Pessoa, canal 7 lá em Campina Grande, nesse feriadinho gostoso, né? São João. Muito obrigado pela sua presença aqui, animando a nossa quarta-feira aqui de São João no Liga 360 Debate. Seja muito bem-vindo, tá bom? Deixa eu trazer uma informação aqui. Cláudia Carvalho, você foi precisa, foi cirúrgica ontem ao comentar, ao avaliar a vinda de Ronaldo Caiado, candidato a presidente da República pelo PSD, sobre a ausência de Cícero Lucena, de Messinho Lucena, embora na programação, na agenda, estava previsto aí um almoço com Messinho e com o Wellington Roberto. A informação tem a declaração de Messinho dizendo que não tem obrigação de votar com Caiado e ele é do partido de Caiado, né, do PSD, e que ainda não definiu, o seu grupo político não definiu em quem vai votar para as eleições presidenciais, Cláudia Carvalho. Messinho, inclusive, ele acrescenta que tem carta branca para se posicionar da maneira que quiser. Faz muitos elogios a Ronaldo Caiado, diz que ele respeita o mandato, respeita as realizações, as ações de Caiado, mas que vai deixar essa decisão sobre o apoio para presidente da República para mais perto das eleições. O fato é que Cícero Lucena e Messinho avaliam que juntar a imagem deles com a de Caiado não acrescenta muito aos dois, né? Preferem ficar mais livres e analisar o cenário para, no momento, né, mais próximo das convenções, das eleições, eles tomarem uma decisão que possa agregar, né, a pré-candidatura de Cícero Lucena ao governo da Paraíba. Ninguém quer estar perto de Caiado, né, rapaz? Patinando nas pesquisas. Embora Caiado diga que é o mais competitivo no segundo turno contra Lula, mas ninguém encontrou essa pesquisa em que Caiado aparece tão bem assim. Pois é, ninguém acreditou nessa narrativa aí de Ronaldo Caiado. Zema, quando veio, pelo menos teve a presença do Major Fábio, né? Foi fiel. O Major Fábio estava lá, lado a lado, né? Caiado, rapaz, ficou... Se bem que teve Diogo Cunha Lima, né? E Pedro esteve presente, também. Pedro Cunha Lima, mas as figuras assim de proa, digamos assim, com mandato, tentaram se desvencilhar da imagem de Ronaldo Caiado, né? Tem uma outra informação também, o próprio Caiado, Cláudia, ele está evitando essa polêmica, ele foi questionado sobre Cícero Lucena, sobre a ausência de Cícero Lucena, ele evitando essa polêmica sobre a ausência de Cícero Lucena e deixando Cícero Lucena extremamente à vontade, conforme você disse aí, me parece que eles têm carta branca, né? Messinho e o Wellington Roberto têm carta branca de Kassab e do próprio Pedro Cunha Lima para tomarem seus respectivos posicionamentos. Aliás, por falar nisso, nem Kassab veio, que era esperado, né? É porque ele vinha para São João, né, de Campinas. Gilberto Kassab. Aí, já que ele não veio para São João, ele não veio para Paraíba. Tá vendo como o prestígio de Caiado está em baixa? Não é só na Paraíba, não. Tá difícil, viu? Nós estamos conversando com a vereadora Eloá Felinto, de Bahia, sobre a questão do concurso público lá na cidade de Bahia, os problemas na gestão de Bahia. Falar em problemas, a gente tem imagens aí, tem como passar aí, Catarina, as imagens da situação da sede da Prefeitura de Bahia. Olha só, as imagens internas de um prédio histórico na Avenida Liberdade, né? Na Avenida Liberdade, que Bahia. O que está acontecendo com o prédio da Prefeitura? Nossa, totalmente abandonado. E essa última imagem aí, ó, isso aí são documentos das pessoas, da população de Bahia, que tem seus processos diversos de precatória, de tudo na cidade de Bahia, estão lá e foram deteriorados. Isso aí é um prédio, como você bem disse, histórico, na Avenida Liberdade. Eu, que tenho 40 anos, vi a prefeitura sair do antigo prédio na Flávio Maroja, que hoje é o Hospital Materno, e ir para essa sede aí. Então, é uma sede que passaram diversos prefeitos que estiveram aí, que fizeram suas reformas. E, isso aí são documentos da prefeitura que envolvem... Ações trabalhistas. Exatamente. E mais como é que eu posso dizer? Um conto de fadas, foi dito que essa sede, que esse prédio histórico,
da nossa cidade enorme, que Bahia, para quem não sabe, já tem um problema de densidade demográfica. Nós temos poucos espaços. Para você ter uma ideia, do lado da prefeitura é a UPA e tinha o antigo Cefol, que foi cedido para ser construído agora o CEL, o Centro de Cultura do Governo do Estado, porque precisou ser feita a demolição, o prédio também estava deteriorado, para ser reconstruído e ser instalado lá um equipamento maravilhoso, como vai ser, que também é ligado à cultura como era o antigo Cefol. Mas o que você vê aí é um prédio totalmente abandonado, que diversas figuras públicas, diversos deputados de várias frentes, tanto da direita, quanto do centro, quanto da esquerda, já fizeram denúncias. E o que a prefeita disse, o que a assessoria, porque eu acho que, para além de tudo, o assessoramento da atual gestão, ele não é, eu temo, não é ser desrespeitoso, mas ele é muito mais do que frágil. Ele é algo assim que você diz, não, quem tem um assessor como esse não precisa de inimigo. Então, o prédio está totalmente abandonado. E porque diversas figuras públicas e até mesmo a população, a comunicação através de Instagrams, fizeram diversas denúncias e fizeram essa captação de imagem. Passamos essa semana e foi tirado algumas portas de vidro que restaram, porque outras foram quebradas, estava servindo como ponto de droga. Passaram-se tijolos, fizeram uma muralha agora para que ninguém entre e denuncie Mas então esse não há absurdo. plano de reformar Não, o que foi dito na campanha da atual prefeita e foi contado em diversos meses, aí hoje você está no segundo ano, então esse conto de fadas que foi contado começou a se tornar mentiras, inverdades, que a gente já está no segundo ano e que ia ser feito o centro de autismo, tendo em vista seria prioridade, porque a prefeita é uma mãe atípica. E o que a gente vê... Centro de autismo no lugar do centro administrativo? Da prefeitura. O centro administrativo é mais à frente. Ela disse que ia esvaziar o prédio para que a prefeitura poderia ficar até num puxado, podia ficar em qualquer outro lugar, mas aquela sede ali seria o centro de autismo. O governo do estado assinou esse termo para que isso acontecesse, mandou a verba e houve agora, infelizmente, por conta desse não cumprimento deles, não só com a lei, mas o cumprimento deles em todos os aspectos com quem são leal. É um grupo que a subserviência é o que prevalece. Se você não é subserviente, não existe palavra nenhuma que determine que eles vão continuar ou vão cumprir com o que falam. Deixaram o governo do estado, na época o governador João Azevedo foi quem levou e foi quem deu toda a estrutura de questão de partido, das lideranças políticas ligadas ao governador, e eu sou uma delas. Você foi para a campanha? Eu fui para a campanha. Foi pedir voto para a Tassiana? Fui pedir o voto para a Tassiana. Você era do grupo dela? Não, nunca fui do grupo dela. Fui do grupo e sou do grupo do governo do estado, que é quem faz, de fato, as ações em Bahia. Hoje, Bahia só existe ações, como eu fui gerente da Casa da Cidadania durante 6 anos, a Casa da Cidadania saiu do prédio antigo, pequeno, que não tinha mais estrutura, fez a concessão à prefeitura e o governador trouxe a Casa da Cidadania para um projeto enorme de estrutura, através do governo do estado, todas as ações. Então, nós que fazemos parte do governo do estado hoje com o nosso governador Lucas, fizemos parte desse projeto, assim como diversas outras cidades, né? Assim como, infelizmente, João Pessoa roeu a corda. A senhora ainda é do grupo sou do grupo do governador Lucas. Que era do grupo que Felipe Leitão pertencia. Exatamente, que houve o rompimento. Então, não há esse interesse de cumprimento. O único interesse é que você seja subserviente,
você esteja ao bel prazer deles. Eu costumo dizer, quando eu subo na tribuna, que Bahia tem os seus algozes. A situação vive uma mordaça e a gente, às vezes, vai fazer votações na Câmara e tem vereadores que, quando se desliga os microfones de vereadora, me desculpe, eu concordo com o seu projeto, eu concordo com o seu requerimento, mas, infelizmente, a minha condição política não permite que eu vote a favor da senhora. Logo no início dessa conversa, você falava sobre o momento em que o relatório da CPI caiu no seu colo para que você fosse relatora. E sem nenhuma conversa, e que o relatório teria que ser da maneira que a prefeitura queria. Isso mostra uma relação de muita interferência do Poder Executivo nos mandatos parlamentares. Isso é isso mesmo que está acontecendo em Bahia? É isso que acontece, né? E agora, nessa gestão, muito mais. Nós éramos a oposição na cidade e hoje, em maioria, e hoje a oposição é minoria por conta desses conchavos políticos, dessas manobras, que às vezes a gente não pode afirmar, porque não temos como provar, mas a olho nu qualquer cego vê, que é o que acontece na cidade, o chicote, essas amarrações que são feitas e muitas vezes eu sou tida como calo da oposição. Às vezes as pessoas perguntam, você é líder da oposição? Nós não fizemos esse acordo de quem seria líder da oposição, mas acaba que quem se expõe muito, né? De fato, acaba pode até não ser de direito, mas de fato acaba acontecendo isso. E eu digo, não venho me rotular. Até porque, como eu disse, e é surpresa para você, eu votei na prefeita e entrei no meu mandato como situação, mas uma situação consciente. Nunca fui de ser amordaçada, até porque o meu mandato foi o povo que deu. Foi um mandato muito democrático. Eu fui candidata por um partido que não era ligado diretamente à prefeita, que era o PSB. Eu sou do Mobiliza, porque eu já cantava essa bola que eles iam dizer que o partido da prefeita precisava estar com a prefeita a qualquer custo. E isso comigo nunca vai acontecer. A qualquer custo está o povo, que quem me colocou lá, que não merece estar a esse qualquer custo, que é colocado muitas vezes. Então, infelizmente, o que a gente vê em Bahia é isso. Muitas vezes esse ninho de gato que a gente precisa sair para enxergar quem de fato representa o que na cidade, e eu acho que a população vai dar muita resposta nesse ano eleitoral lá em Bahia. Eloá, você vive uma situação assim, Bahia tem uma situação peculiar de ter uma presidenta da Câmara, uma mulher, e ter também uma prefeita, Taciana. E você também é mulher que está na oposição. Como é a sua relação com Jais, com a prefeita Taciana? Como é que você analisa toda essa situação em que há um protagonismo feminino, mas há tanta dificuldade de diálogo, né? Cláudia, eu costumo dizer que a defesa de nós mulheres para estarmos ocupando esses espaços é justamente porque só a gente sente na pele o que a gente passa enquanto ser mulher. Por ser mulher, tentam nos matar diariamente. Mas, se você não tem um protagonismo, quando você não tem uma vivência num determinado local, numa determinada situação, eu não posso, enquanto uma mulher branca, me colocar no papel de uma mulher negra. Eu defendo, porque eu estou lá, eu tenho meus privilégios. Eu defendo. Então, quando você vê uma mulher ocupando uma casa legislativa como Bahia, o mínimo que eu espero é que ela defenda, pelo que eu acredito. Mas, muitas vezes, isso não é visto por ela mesma que está ali ocupando. E é o que a gente vem vendo em Bahia. Independente de ser mulher, independente de ser homem, em Bahia existe um agrupamento político que é subserviente. E me entristece, não só uma mulher, uma prefeita, uma mãe atípica,
está colocando em Bahia, você passa pelo girador de entrada e vai até o aeroporto, que é a porta de entrada da cidade. Você vê agora monumentos da pessoa com aspecto autista na cidade espalhado. Mas quando você vai nos CRAs, quando você vai nos postos de saúde, quando você vai em determinados ambientes do próprio poder executivo que precisava garantir esses direitos não existem. Eu fiz 2 projetos de lei que foram aprovados pela questão do autismo e eles foram sancionados pela prefeitura, mas não são postos em prática. O nosso mandato, inclusive, vai colocar eles em prática agora por questões próprias, porque a prefeitura não se há o interesse. O interesse é de maquiar, o interesse é ir das redes sociais. Quando não é para fazer essa maquiagem, essa mídia, é para ir lá afrontar e ameaçar os servidores, como foi feito. Mas, na íntegra, quem vive e respira a cidade vê... a gente tá hoje no dia de São João. Bahia não teve um trio pé de serra numa praça pública. Não teve, não foi fomentado para que as lojas de Bahia vendessem mais roupas juninas, porque vai-se para onde? Nem todo mundo tem condições de sair para São João de Campina, nem todo mundo tem condição de sair, nem às vezes para vir aqui para João Pessoa, porque para voltar não tem um transporte público e às vezes não pode pagar um Uber. Podia até ir de alguma forma ou de outra, mas não consegue ir porque existe uma logística. E poderia se esperar, eu que sou de Bahia, eu via nas outras gestões. Nunca se existiu um São João histórico na cidade, como existe nos polos, como Campina, como Bananeiras, como hoje Santa Luzia, mas sempre existiu, de alguma forma ou de outra, uma atração na cidade. As quadrilhas juninas, dava-se gosto de ver, se apresentavam, a prefeitura fazia um circuito, delas se apresentarem nos salões paroquiais das igrejas. E isso não existe mais na cidade. A gente não tem uma quadrilha. E foi dito no período eleitoral que se ia fazer um quadrilhódromo, que se ia colocar diversas máquinas para mulheres costurarem. Então, o discurso houve, respondendo sua pergunta. Existiu o discurso de que as mulheres assumindo o poder iriam olhar para as outras mulheres. As mães atípicas assumindo o poder iriam olhar para outras mulheres, construir esse centro. Mas, na prática, não me venha dizer que quase 1 ano e meio está se cumprindo agora, não se houve tempo para fazer nada, porque absolutamente nada, a não ser esses monumentos feitos de cimento e de um colorido para dizer que a cidade é inclusiva. E não existe serviço na ponta para que isso aconteça. Não existe essa inclusão. Se eu abrir meu Instagram, você vê lá no direct diversas mães que não estão assistindo aula, os filhos, porque não tem quem acompanhe. E eu, uma vez, ano passado, dialoguei com a prefeita e ela me disse que, realmente, aí respondendo às questões judiciais, não existe nenhuma questão de lei que obrigue a colocar um monitor para cuidar de crianças atípicas. Mas se eu sou mãe e ocupo e digo que a minha cidade será a cidade mais inclusiva, eu tenho que arrumar mecanismos para que isso aconteça. De lei, sensibilidade, exatamente. O que é de fato e o que é de direito. E, mais além, se eu tenho o privilégio de ter a condição financeira, de meu filho estudar numa escola particular, de eu conseguir pagar um monitor, de eu ter carro para ir levar, de eu ter o psicólogo, de eu ter as sessões e eu assumo um papel que eu posso mudar esse sistema. Então, é isso que acontece. E não está acontecendo na nossa cidade. Vereadora Eloá, muito obrigado pela gentileza da sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço e queria, já encerrando, dar os parabéns hoje à mulher mais importante da minha vida, que é a minha mãe, que é uma mulher sertaneja e faz aniversário no dia de São João, que é essa festa que pra gente é extremamente importante e tão bonita e que ela não se acaba. Então, manhinha, um
feliz aniversário e seus 65 anos. Um cheiro. Obrigado, querida. Parabéns, querida. Vida longa, com muita saúde. Cláudia, um beijo para você também. Bom São João, restinho de São João aí. Bom São João para todo mundo. Até amanhã. Obrigada aos concursados que estão acompanhando hoje em massa aqui o Liga 360 Debate. Obrigada a todo mundo. Boa tarde. Um abraço, obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Na festa do interior, na raia da capital. Mas quem te quer porque é a sanfona tocar, agitando a galera.